Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teoria dos jogos. E hoje eu vou falar sobre jogos dinâmicos. Vambora? Então a gente vai começar vendo o que é um jogo dinâmico, depois nós vamos passar para subjogos e por fim vamos falar sobre equilíbrio de Nash em subjogos. Nas aulas passadas, nós vimos jogos estáticos. Naqueles jogos lá que nós vimos, o tempo não fazia diferença. E os jogadores se encontravam apenas uma vez para jogar. Nesses jogos dinâmicos, a coisa é um pouquinho diferente. Ou você tem o tempo como variável, ou os jogadores se encontram várias vezes. E a gente vai ver que isso pode gerar uma reputação e punições ao longo do tempo. Nos vídeos anteriores, vimos só jogos estáticos, onde os jogadores se encontravam uma vez só. O tempo não era uma variável. Agora serão vistos jogos dinâmicos, onde o tempo é relevante ou os jogadores se encontram várias vezes. Pessoal, os jogos dinâmicos podem ser jogos repetidos ou não, e podem ser determinísticos ou estocásticos. Antes, os elementos ação e estratégia se confundiam, mas em jogos dinâmicos é necessário lembrar a diferença. Uma estratégia, aqui chamada de SI, do jogador I, é um plano completo de ações, tal que especifica uma ação factível, representada por A e C, em cada contingência C, na qual o jogador I possa ser chamado a jogar. Cada contingência C pode ser interpretada como cada instante T. A ação de um jogador pode ou não ser observável pelos outros jogadores. Caros alunos, para analisar jogos dinâmicos, precisamos do conceito de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, que aqui eu vou chamar de ENPS. O grande problema prático do equilíbrio de Nash é que, geralmente, se tem múltiplos equilíbrios de Nash. Isso é frequente em jogos dinâmicos. A pergunta natural agora é: qual o equilíbrio que deve prevalecer? Em jogos dinâmicos, o conceito de equilíbrio de Nash não consegue eliminar várias estratégias não críveis. É necessário adicionar uma racionalidade sequencial no caminho do equilíbrio. O princípio da racionalidade sequencial. A estratégia de um jogador deve especificar ações ótimas em todos os pontos da árvore de jogos. Pessoal, para analisar jogos dinâmicos é fundamental saber subjogos. Por isso nós vamos entrar nessa parte agora. O equilíbrio de Nash perfeito em subjogos utiliza o princípio da racionalidade sequencial e o processo de otimização backward, que significa retroindução. Esse princípio estabelece primeiro as estratégias ótimas nos nós terminais e depois vai estabelecendo as estratégias ótimas nos nós anteriores. O precursor foi o Teorema Zermelo, de 1913, que pode ser enunciado assim: todo jogo finito de informação perfeita tem um equilíbrio de Nash em estratégias puras que pode ser obtido através da retroindução. Subjogo é um subconjunto do jogo γE com as propriedades a seguir. Começa num conjunto de informação que contém apenas um nó de decisão e contém todos os nós sucessores. Não há conjuntos de informação quebrados, e se o nó de decisão X está no subjogo, então cada nó X' pertencente a H de X, e o conjunto de informação onde está X,
também estará no subjogo. Esse jogo que vocês estão vendo aí na tela, nós já utilizamos nas aulas passadas. Nós temos duas firmas, a firma 1 e a firma 2. E a decisão aqui é o seguinte: entra ou não entra em um determinado mercado. Se a firma 1 escolhe entrar, a firma 2 pode escolher entrar ou não entrar. E se a firma 1 escolhe não entrar, a firma 2 também pode escolher não entrar ou entrar. Se a firma 1 escolher entrar e a firma 2 também, teremos então um resultado, ou seja, lucro desse mercado, de duopólio, ou seja, as duas firmas dividirão a demanda de mercado. Se a firma 1 entrar e a firma 2 decidir não entrar, nós teremos uma situação de monopólio, mas o monopólio da firma 1. E se a firma 1 decidir não entrar e a firma 2 decidir não entrar também, não teremos nenhuma venda. E, por último, se a firma 1 decide não entrar e a firma 2 entra no mercado, o resultado também é de monopólio, aqui representado por M, só que esse monopólio é da firma 2. Todo jogo tem pelo menos um subjogo, que é o próprio jogo, pessoal. O que está assinalado de branco pode ser considerado um subjogo. O que está assinalado de vermelho não é um subjogo, ou seja, não contém todos os nós sucessores. Agora vamos ao exemplo da segunda condição para ser subjogo. Esse jogo só tem um único subjogo se é o próprio jogo. Pode ser interpretado como um jogo simultâneo ou como um jogo sequencial, onde a ação da firma 1 não é observável. Esse tracinho azul significa que a firma 2 ela não tem a informação da escolha da firma 1. A firma 2 ela não sabe se a firma 1 entrou ou não entrou no jogo. Logo, não é um subjogo, pois não pode haver conjuntos de informação quebrados. O perfil de estratégias sigma contendo sigma 1 até sigma j no jogo na forma extensiva γ é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos se ele induz um equilíbrio de Nash em cada subjogo de γ. O equilíbrio de Nash perfeito em subjogos é único, caso nenhum jogador tenha os mesmos payoffs em nós terminais quaisquer. E, no jogo finito e informação perfeita, o teorema de Zermelo assegura que existe o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, se ele pode ser obtido backward. Existe uma ligação estreita e óbvia entre o conceito de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos e o de programação dinâmica. Ambos utilizam a otimização backward. Para determinar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, inicia-se procurando os equilíbrios de Nash nos nós terminais, substituindo-se esse subjogo pelos payoffs no equilíbrio de Nash, e analisa o jogo predecessor, procurando o equilíbrio de Nash, e assim por diante, até chegar ao início do jogo. Nos casos dos jogos infinitos, a definição de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos permanece no sentido de que induz equilíbrio de Nash em todos os subjogos, apesar de não ter uma última data para trabalhar backward. Trabalhar com um horizonte finito é fácil. O tempo deixa de ser uma variável de estado. Esse exemplo mostra que existem dois equilíbrios de Nash e um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Vamos começar mostrando esse jogo na forma normal. Aqui, o jogador 2 ele pode escolher entre U e D. E o jogador 1 ele vai escolher entre U e D, depois ele vai escolher entre L e R. Só a título de exemplo, se o jogador 1 escolher o L e o jogador 2 escolher U, o resultado, ou seja, o payoff, é de 0 e 3.
0 para o jogador 1 e 3 para o jogador 2. Se, por exemplo, o jogador 1 escolhe o L e o jogador 2 escolhe D, o resultado é similar: 0 para o jogador 1 e 3 para o jogador 2, e assim sucessivamente. Vamos agora encontrar os equilíbrios de Nash desse jogo. Para encontrá-los, precisamos fixar uma escolha do jogador 2 e ver qual é a escolha que o jogador 1 tomará. E precisamos fazer a mesma coisa agora, invertendo os jogadores. A gente fixa o resultado do jogador 1 e vê qual é a opção escolhida pelo jogador 2, sempre escolhendo o que é melhor para ele, dado a escolha do outro jogador. Após feito isso, veremos que existem dois equilíbrios de Nash, DL-U e DR-D. Aí agora, vamos montar o jogo na forma extensiva, partindo do jogador 1. Então, a primeira decisão do jogador 1 é U ou D. Vamos continuar acrescentando os subjogos à nossa árvore de decisão. Então, o jogador 2 agora, ele pode escolher U e D. E nós já sabemos que se o jogador 1 escolher D e o jogador 2 escolher D, o ganho é 1 e menos 1. 1 para o jogador 1 e menos 1 para o jogador 2. Vamos continuar na montagem da nossa árvore de decisão. Se o jogador 2 escolher U, o jogador 1 pode escolher entre L e R. Se ele escolher L, o ganho dele é meio e o ganho do jogador 2 igual a 2. Se o jogador 1 escolher R, o ganho dele é negativo, menos 2, e o ganho do jogador 2 também negativo, igual a menos 2. Agora que temos a nossa árvore de decisão, podemos analisar. Vamos começar lá do final, como eu já havia falado. Vamos começar pelo jogador 1. A opção aqui é L ou R. Se ele escolher L, ele ganha meio. Se ele escolher R, ele perde 2. Então, dadas essas duas opções, ele vai escolher o L. Bom, posto isso, vamos analisar o jogador 2. O jogador 2 tem a seguinte opção: ou ele ganha 2, ou ele perde 1. A opção mais viável é escolher o U e ganhar 2. Agora voltamos ao jogador 1. A decisão dele é o seguinte: ele joga U e não ganha nada, ou ele joga D e ganha meio. Como podemos ver, ele vai jogar D e vai jogar L. E o jogador 2 não tem o que fazer a não ser jogar U. Logo, o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos é igual a meio para o jogador 1 e 2 para o jogador 2. Então vamos lá. Para finalizar essa aula, a gente vai fazer um resuminho do procedimento de análise de jogos sequenciais. Inicialmente, a gente começa pelos jogos terminais, analisando quem joga. O segundo passo é analisar a decisão ótima do jogador, analisando o payoff. O passo 3. Podar a árvore, cortando todos os ramos que se originam de um. Atribuir a cada um desses novos terminais os payoffs obtidos quando a ação ótima é realizada nesse nó. Daí, então, uma nova árvore de jogo existe e é menor que a original. Por fim, para cada jogador, você vai selecionar a decisão ótima para cada nó. Esses conjuntos de decisões, eles constituem as estratégias ótimas do jogo. O resultado é um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. E esse equilíbrio de Nash de subjogos, ele pode ser único ou não. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de teoria dos jogos. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido. Eu agradeço a atenção de vocês agora e até o próximo.